dia, amados irmãos. Shalom de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Meus amados, hoje eu tive algumas revelações ao acordar e ler a palavra. Eu primeiro li João 14 e agora Lucas 14. E temos desses dois capítulos da Bíblia, primeiramente no de João, quando Yeshua fala: Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quando eu fui ler nos comentários do famoso teólogo judaico-messiânico David H. Stern, ele fez comentários maravilhosos em que eu não sabia, mas a teoria das duas casas, não das duas casas, perdão, das duas alianças, ela não veio do meio cristão, mas sim do meio judaico. Segundo Stern, ela veio da teoria dos Bnei Noah, dos filhos de Noah, de David H. Stern, e de um esforço infundado dos judeus em tentar achar que eles podem ser salvos pelos seus próprios esforços de cumprir a Torá. Achar que já porque Deus está mais perto deles do que dos gentios, porque Deus se revelou a eles primeiramente no monte do Sinai, então eles podem pelos seus próprios esforços, alcançar Deus. Porém, só há um intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, está escrito, Yeshua HaMashiach. Ele é nossa conexão de volta com o Eterno. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala nesse versículo. E quando um cristão, ou um messiânico, ou um judeu que ainda não crê, mas não crê em Yeshua, mas crê no Messias, vê essas frases e se lembra do que foi dito no seu Talmud sobre o Messias, eles têm que entender, até mesmo lendo a famosa oração Avinu Malkeinu, né? Nosso Pai, Nosso Rei, que é uma oração que precede o Pai Nosso em tempo, ela é muito antiga, porém ela tem o mesmo conceito de que salva-nos com tua graça, pois boas obras não temos boas obras perante Deus. Então, Jesus Cristo disse, Deus disse por ele, né, obviamente, porque ele e o Pai são um. Então, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Esse é o primeiro conceito. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, não há duas alianças diversas, onde uma não precisa de Yeshua e a outra precisa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que todos precisam da graça. E como é que são as fórmulas para que a graça haja em você? Perdoa nossos pecados assim como perdoamos nossos a quem nos tem ofendido. Se você quer ser perdoado, perdoe. Essa é uma das fórmulas básicas, tem várias. Tem a emuná, porque somos todos salvos. Abraão foi salvo pela fé, pela emuná. Logo, está escrito que Abraão cumpriu todos as ordenanças e mandamentos e estatutos que Deus deu a ele. Por quê? Porque tudo que Deus falava, Abraão fazia. Da mesma forma, nós devemos buscar uma vida com Deus assim. E não há duas alianças. Na Bíblia também. A Bíblia não tem que ser lida como um manual do pode e não pode fazer. A Bíblia tem que ser lida como um manual de conduta ética, de valores, um manual de ordenanças e mandamentos, sim, mas não como pode e não pode fazer, mas como é certo fazer e eu vou buscar fazê-lo da melhor forma possível, conforme o que Deus for me revelando. Então é muita vida e leitura e aplicação e andar no Espírito, né? Para entender. Esse é o primeiro verso que invalida completamente dividir a Bíblia em duas alianças, que começou com os judeus por meio de Maimônides, segundo o comentário de David H. Stern. Isso começou muito antes de qualquer teólogo cristão, católico, ter falado qualquer coisa ao protestante. Maimônides e outros judeus já diziam que eles eram salvos não através do Messias, mas através é, dos seus próprios esforços, né? Pela graça de Deus, mas sem um intermediário. Se esqueceram do Messias. Por quê? Porque o Messias não veio, né? Simples assim. Como o Messias para eles não veio, porque eles não creem em Yeshua, eles invalidaram isso. E depois veio os católicos, os cristãos, e falaram
que as duas alianças, antes era pela Torá, agora é pelo Messias, mas nós sabemos que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, Yeshua, que é a Torá, que é a palavra de Deus, que significa Torá, ele é a Torá viva, que se fez em carne. Então, quem lê João 1 e não entende isso, não entende nada da Bíblia. Amém. Esse é o primeiro conceito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Logo, o que é o mais importante para você entender disso? Seu irmão judeu e você, ambos estão em Yeshua, ligados a Deus. Não há duas alianças opostas, duas alianças diversas. Na verdade, são duas alianças complementares. Na primeira, a letra estava escrita apenas nas pedras. Agora Deus escreve também nas pedras do teu coração, conforme lemos em Hebreus e conforme lemos naquela profecia messiânica de Jeremias, que ainda não se cumpriu totalmente. Só na ressurreição vai se cumprir totalmente. É andar no Espírito. Andar no Espírito é cumprir Torá. Porque o professor ele só instrui até o aluno aprender. Depois que o aluno aprende, você não precisa mais ficar consultando o professor. Já está aquele conceito vivo no teu espírito, de uma maneira muito mais profunda, que Messias vai te ensinando. Pelo Espírito de Machia, que é o Espírito de Jesus em você, e pelo Espírito do Eterno, do Pai, que ambos os dois estão em você, se fazendo um contigo. Segundo conceito, perdão pelo ter me alongado, mas o mais principal é esse. Nós lemos aqui, quando ele fala daqueles servos que viam persuadindo as pessoas para entrar, lá em Lucas, agora já pulei para Lucas 14, 23, ele fala sobre o banquete da salvação, ele fala várias parábolas, e uma das parábolas é sobre os servos que vão constranger as pessoas a entrar no reino de Deus. E aqui está escrito aqui no verso 23, que falava aqui em Lucas 23, eu vou ler para vocês. Então o dono ficou irado, da casa ficou irado, porque todo mundo estava dando desculpa, né, na parábola. Falava, eu tenho que me casar, eu acabei de me casar, eu não posso ir. É o que a gente sempre faz com Deus. A gente fica dando desculpa para seguir a Ele. E ir no banquete dele, encontrar Ele no banquete, como a noiva tem que ir de encontro a Deus no banquete. E de encontro a Jesus. Pegar sua cruz e ir de encontro a Ele. Que Ele é o caminho para Deus. Como nós lemos lá, é o único caminho. Então, logo, ir de encontro a Deus, aí de encontro a Yeshua. Entenderam? Então, ele falou: rápido, saiam às ruas e becos da cidade, tragam os pobres, desfigurados, os cegos e aleijados. Então ele está falando assim que o rei, ele ensinou uma parábola que falava que você, quando for convidar, você convida esses rápidos, esses aleijados, pessoas que não tem como te recompensar. E Deus, ele é tão forte nisso que Deus, ele não convida pessoas que poderiam tentar na sua loucura recompensá-lo. Ele convida logo agora as pessoas que, porque ninguém pode recompensar Deus, tudo é dele. Porém Deus, ele é tão assim forte que ele faz o exemplo, que é o exemplo que nós temos que seguir. Nós temos que convidar as pessoas mais humildes da nossa casa e fazer o bem para pessoas que não podem nos retribuir, porque a nossa recompensa não ficará na terra, mas nos céus. Acredite, que vai vir. Então, Jesus Cristo, quando ele vir dos céus para a terra, ele vai trazer o galardão, vai trazer recompensa para cada um. Quando você faz, ela fica lá nos céus, te esperando, para quando Jesus Cristo voltar, ele vai trazer para ti. Glória a Deus. Então, aqui, ele faz isso, Deus, ele traz e logo convida os aleijados para as desfiguradas. E aqui ele fala: vá pelo caminho e persuada as pessoas. Primeiro ele fala para você ir vai primeiro no lugar onde tem os pobres, nas ruas e becos da cidade, lugar mais igual o Provérbios. Provérbios sempre usa esses dois conceitos. Primeiro a pessoa ela fala dos becos, lugar mais pessoal, e depois vai no lugar mais geral, que são caminhos e ruas, lugar onde tem mais pessoas. Então, primeiro a pessoa vai, por exemplo, eu sou um pregador, eu vou nos becos da minha casa, da casa que eu conheço tudo, e depois, pelo fim, quando eu tô crescendo como pregador, eu vou lá nos lugares tipo, onde todo mundo pode me ouvir e vou persuadir. E a mensagem aqui está escrito: persuada as pessoas a entrar. Segundo o comentário de David H. Stern, a versão de King James diz:
Sai pelas entradas dos caminhos e constranja a entrar. A palavra grega traduzida para constranger ou persuadir insistentemente é anarthon, a qual possui uma série de significados, desde forçar fisicamente até convencer virtualmente. E é assim que, através desse espectro de significações, há sempre um tom de intensidade e urgência na nossa pregação. Entenderam? Sempre pregamos com um tom de intensidade e urgência. Pode ser uma palavra branda e com muita calma, mas tem que ser firme, intensa e urgente. Em tempos passados, esse versículo foi utilizado para justificar o fato de forçar os judeus a serem batizados contra sua vontade. Olha que absurdo, irmãos. Contudo, em nenhum lugar da Bíblia diz ou sugere que pessoas sejam forçadas a aceitar é, seu amor e bondade. Nós temos aquela história que Yeshua mesmo disse, que muitas vezes você ama e a pessoa te dá um soco, ela te machuca. Mas o seu amor não depende da pessoa, do que ela vai fazer, mas de Deus. Desde o início do Jardim do Éden, Adão pôde livrar-se é, e escolheu a ira de Deus e não obedecer a Deus. Apenas uma mensagem, e essa mensagem da persuasão é: arrependam-se de seus pecados e voltem-se, façam techuvá para Deus e creiam nas boas novas de Yeshua. Então, fazer techuvá tem a ver com santificação e Torá. E crer nas boas novas tem a ver com um principal, que é você crer. Quem crê, obedece Yeshua. Ouve a voz dele, a Torá. A Torá, pelos olhos dele, pela a ótica que é a plenitude dela nele. De fato, é impossível forçar as pessoas a arrepender-se ou a crer. Crer é muná, né? Confiança. Ser uma pessoa confiável e fiel a Deus. Pois essas coisas são assuntos do coração. Assim, forçar a conversão é uma contradição em sua essência, já que a verdadeira conversão significa afastar-se interiormente do pecado e aproximar-se de Deus através de Yeshua, e não uma transferência externa de uma forma forçada de uma religião para outra, né? Porque as pessoas confundem conversão com adotar a sua religião. Judeus podem continuar judeus no judaísmo deles e crer em Yeshua, como era no princípio. Da mesma forma, tentar forçar a conversão e não obedecer a Deus, já a coerção e a crueldade constituem em uma desobediência brutal. Mas a persuasão insistente, que respeita a dignidade do ouvinte, é ordenada para poder produzir bom resultado. Em resumo, essa parábola Yeshua estava dizendo sobre os servos do rei, né? Tava falando sobre, inclusive, os emissários, como Moisés, como todos foram, né? Sempre foram duros, foram zelosos em suas palavras, né? Nós temos que falar com esse zelo, essa fé e essa força, né? Não temos que falar de uma forma, tipo, ai, meu irmão, venha e seja salvo. Jesus é tudo, é maravilhoso. Não, não fale igual os hippies. Fale, irmão, eu te amo muito, por isso eu tenho que te dizer uma coisa. E eu sou um pecador, não sou nada para dizê-lo, mas arrepende-se, vá a Deus, porque está chegando a hora do juízo. Não digo isso para seu temor, mas para a sua graça, para que você entenda que a graça de Deus é chegada a ti. Se tão somente você se arrepender de seus pecados, fazer uma mudança de vida, no seu tempo, pouco a pouco, mas firme e sempre em frente, com todo o seu coração, em verdade e em espírito, estudar a palavra, buscar ela, como você busca o ar que respira. Então, só então, em Yeshua, em Jesus Cristo, você verá que Deus te ama e sempre te amou, e que Ele estende sua mão para que você não seja destruído no juízo, como todos serão, como este mundo será, porque ele jaz no maligno, mas para que você, sim você, se junte a Ele no grande dia do Senhor. Amém, irmãos, viram? Não fui desrespeitoso, fui forte e firme. É assim que devemos ser. É claro, tem muito a aprender ainda.
Então aqui vemos no verso 26 ao 33, eu gostei muito que no original não tem aquela tradução do King James quando fala sobre Yeshua conta outra parábola e diz: se alguém vier a mim e amar mais seu pai, sua mãe, os seus irmãos, sua própria vida do que a mim, não poderá ser meu talmide, né? Quem carregar a sua cruz, quem não carregar a sua cruz, não pode seguir e ser meu talmide, que seria discípulo, no original. Mas aqui David H. Stern traz dos originais do grego uma versão que fica mais difícil para nós entendermos, mas que quer dizer praticamente a mesma coisa. Se alguém vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, suas mulheres, seus irmãos e irmãs, e sim, até mesmo sua própria vida, não poderá ser meu talmide, meu discípulo. E se alguém não carregar a sua estaca de execução e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. Nós temos que ser sacrifícios vivos. Essa parábola nos traz essa princípio. E o comentário de D.H. Stern aqui mostra o que o autor da Bíblia King James, de uma maneira muito sábia, fez. Porque uma pessoa que lê isso, às vezes pode até ficar com raiva de Yeshua, dizendo, por que eu tenho que odiar meu pai, minha mãe, minha vida? Então ele suavizou o texto, já colocando a interpretação. É errado, irmãos, é errado. Porque Jesus Cristo falava palavras que para apenas aqueles que crescem de verdade fossem. Eu digo que é errado, mas não totalmente, porque hoje em dia a fé não é a mesma do passado. Porque quem crê realmente em Deus e ouve uma palavra forte, não se afasta de Deus, mas tenta buscar entendê-lo, porque sabe que só Deus é bom. Se Deus enviou Yeshua, Yeshua é a palavra dele, e as palavras de Yeshua são fortes demais para nós, como essa aqui, não temos que nos afastar, antes refletir. E aqui eu venho com o comentário que tirou um pouco da que eu tive, eu confesso, eu mesmo fiquei uma noite pensando, uma noite que eu não dormi tão bem, pensando nisso. Uai, mas eu li na Peshitta aramaica e li aqui na Bíblia do David H. Stern, que é um comentário mais fiel ao grego, o que está escrito no grego. E não está escrito como o King James traduziu a Bíblia King James. Então eu aqui tento, vou ler esse comentário que vai tirar também de vocês essa dúvida. Se alguém não odiar seu pai, mãe, não poderá ser meu talmide. Quando alguém ouve isso, no verso 26, com certeza naquela época muitos ficaram assim dos discípulos dele. Como assim? E muitos deixaram de segui-lo, né? É esse o intuito. Apenas os verdadeiros, é fazer uma peneira. Inclusive sabemos que chega uma hora que fica somente os 12 discípulos seguindo ele. Seletivamente e de forma mal colocada, quem lê esse verso acha que Yeshua é um homem cruel. Entretanto, a chave do alerta é certamente a frase: e odiar até mesmo sua própria vida. E eu mesmo me foquei nesse versículo, tem alguma coisa a ver nisso, mas eu não sabia entender, então David H. Stern me ajudou aqui. O tema desses versículos não é a alienação da vida familiar, nem o custo, mas o custo do discipulado. O que quer dizer, irmãos? Olha que sabedoria. Deus não quer que você odeie no sentido de odiar seu pai e sua mãe e seus familiares e sua vida, mas ele quer que você tenha repulsa a eles em detrimento do discipulado. Como, em resumo, é o que está escrito na Bíblia King James. É a interpretação dada por King James. Quando vocês lerem nas suas Bíblias, vai estar da forma já que vocês facilmente interpretam. Mas olha, não tem esse choque, não tem essa busca, entendeu? O autor da Bíblia King James, ele tirou das pessoas que lessem esse choque de ler nos originais e falar, uai, mas o que que quer dizer isso? O que que quer dizer? Então Jesus Cristo, ele queria falar o quê? O custo do discipulado. Nada, nem o amor pelo pai ou mãe, e nem mesmo o amor pela própria vida tem precedência sobre a lealdade de Deus e de seu Messias. Veja Mateus 16, 24. Ele deve renunciar a tudo que possui. Verso 33. Reconhecendo que se Deus
deve ser o principal na sua vida, as possessões e os relacionamentos sociais devem ser secundários. Isso que é o custo do discipulado, entenderam, irmãos? De você ser um discípulo de Yeshua. Ser messiânico é muito mais do que meramente reconhecer fatos a respeito de Yeshua. É tomar a sua cruz, agora eu falo aqui, parafraseando Yeshua, é tomar a sua cruz e segui-lo. Avaliar o custo. Agora vamos ver o que Yeshua queria dizer sobre isso. O que Yeshua queria dizer com isso? É só você ler aqui embaixo. Avaliará o custo. A análise do custo e benefício espiritual é ensinada na Mishnah. Pensar sobre o custo de um mandamento em relação a seu benefício é o benefício de uma transgressão e o benefício em relação ao seu custo da transgressão, né? Então você tem que sempre comparar. Se eu obedecer a Deus, eu vou receber a vida eterna. Se eu não obedecê-lo e seguir o caminho da desobediência, eu vou conseguir a morte eterna. E uns prazeres e uma facilidade nessa vida, vai ser mais fácil. Então, eu coloco numa balança, né? Um homem sábio sempre coloca na balança. Então, Jesus, quando ele falou essas parábolas sobre o homem que constrói a torre, sobre o rei que vai no exército, ele queria trazer esse conceito. O sentido é compare o custo relativamente de observar é, o, a ordenança como um grande benefício obtido para o cumprimento dela. E da mesma forma, compare a recompensa passageira obtida pela transgressão de um mandamento com seu custo grande e eterno. Uma famosa aplicação cristã a esse princípio foi a formulada no século XVII por Blaise Pascal, conhecidos como a teoria da probabilidade na matemática de Pascal, o teorema de Pascal. Sua ideia é que, racionalmente, crer ou não em Yeshua como Messias, em seu senhorio e sua expiação deve depender de dois fatores. O que você tem a ganhar ou perder se não crer? E que probabilidade é disso ser verdade? O que determina as probabilidades de você receber aqueles ganhos ou perdas. Então você já coloca tipo numa forma matemática e você já vê que era a forma dela ministrar a palavra, essa Blaise Pascal. Eu achei muito interessante para qualquer cético matemático se ele colocar nas probabilidades. Olha, qual a probabilidade disso ser verdade? A Bíblia declara que ao crer em Yeshua, você terá alguns custos finitos. Quer dizer que você vai ter que abrir mão dos prazeres passageiros do pecado, Mateus 11:24, o esforço de lutar para fazer o bem, para fazer justiça, tzedakah, caridade, etc., doar-se a Deus. Mas você terá a vida eterna com Deus, o que trata de um benefício de um valor infinito. Você tem perdas finitas para um valor infinito. Isso aqui é Blaise Pascal falando, ó, que interessante. Por outro lado, se você rejeitar Yeshua, terá alguns benefícios finitos, desfrutar qualquer tipo de alegria desse mundo e que o mal, o inimigo ofereçam, mas irá para a destruição eterna, né? E será separado para sempre de Deus e de sua bondade, um custo infinito, então você perde infinitamente. Suponha que haja uma chance em 1 bilhão de Yeshua seja o que diz ser na Bíblia. Ainda assim, vale absolutamente a pena crer nele. Olha, é isso que a Blaise Pascal falava. E o David H. Stern está parafraseando ela e aqui colocando as suas opiniões, claro. Ele é um judeu messiânico, irmãos, e ela é uma cristã. Olha que maravilhoso. Embora você tenha uma grande chance de pagar algum custo finito, entretanto, pequena chance de recompensa infinita ainda tem o infinito valor. 1 bilionésimo de algo infinito ainda é basicamente infinito. Igualmente, não vale a pena descrer, porque você tem uma grande chance de ganhar alguns benefícios finitos, mas a bilionésima chance de algo infinito ainda tem um valor infinito, o que supõe todos os benefícios finitos. Então quer dizer que ele está resumindo aqui. Como é infinito o que você vai ganhar, você, mesmo que for uma chance pequena daquilo ser verdade perante a lógica dos matemáticos e céticos,
vale toda a pena, porque o benefício é infinito. Então, se você colocar, fazer uma equação matemática, que a Pascal fazia, e você colocar na balança, vai pender infinitamente para você crer em Yeshua. Então, olha isso, que forte. Somente aqueles que estão absolutamente certos de que a Bíblia está mentindo e que podem dar probabilidade zero para a sua verdade, podem racionalmente escolher não crer. Para outros que enfrentam o teorema de Pascal, todos nós enfrentamos de forma racional a estimular o custo, sempre deve nos levar a confiar em Yeshua. Então, assim, todo mundo que tiver achar que tem uma chance em 1 bilhão de ser verdade, então ele tem que crer em Yeshua. Se você já é completamente cético, fala é impossível que seja verdade, quer dizer que você nunca leu a Bíblia, que você nunca estudou nada, e você nunca viu a história, nunca viu as pessoas que morreram por isso. E você, mesmo que você viu de uma forma superficial, porque você ter essa ceticidade quer dizer que você não viveu, não sentiu nada. Então para você o mundo é só isso e acabou. E mesmo assim, é muita ceticidade. Nossa, tem que fazer um esforço mental grande. Eu não sei como uma pessoa pode chegar nesse ponto. Eu nunca cheguei nesse nível de descrença, de zerar a possibilidade de Yeshua ele poder realmente ter ressuscitado, né? Zerar essa possibilidade e ignorando todos os relatos históricos disso. Enfim, se Yeshua ressuscitou, já a sua chance não é zero, então você tem que crer nele. Se você for um adepto da matemática, né? Segundo o teorema de Pascal. Então, que há poucos rabis ministros de outras religiões que creem. Uma razão é que a maioria deles nunca ouviu falar do evangelho apresentado da forma judaica. E esse Novo Testamento judaico e seu comentário tentam fazê-lo. Mas, mesmo se o evangelho é compreendido como as boas novas e não como uma religião dos gentios, porque é isso que eles acham, evangelho nada mais é do que a palavra evangelion, no grego, que significa boas novas. E não é uma religião nova, né? Dos gentios, que ela vai contra o judaísmo e tira os judeus do lugar deles, tira eles como judeus, torna eles como um povo qualquer e nós somos verdadeiro Israel e verdadeiros judeus, né? Que é isso que faz alguns cristãos. Enfim, de várias formas, até umas formas que são invisíveis, sabe? A outra razão é que os mestres de outras religiões estão geralmente indispostos a pagar o preço, né? Que seria abrir mão da sua honra e privilégios dados a eles no judaísmo, né? Aí já é ao lado dos judeus arrogantes. Muitos não creem em Yeshua por isso. Lemos aquilo lá em Mateus, em João 14, que só Jesus Cristo é o caminho à vida. Muitos não querem negar isso. Muitos querem querer seguir por suas próprias forças. Mesmo que eles digam que é pela graça de Deus, eles não querem aceitar Yeshua e se humilhar perante Ele. Entenderam, irmãos? É o problema da honra. Você viram dois tipos de honra. Uma honra do cristianismo, outro tipo de honra do judaísmo. E as ambas são ruins perante Deus. Dois tipos de orgulho, quero dizer. Honra não, orgulho. Então eles não querem pagar o preço, né? Em troca da desonra e da vergonha, como Jesus Cristo disse nesse mesmo capítulo, versos anteriores. Quem se humilhar será. Olha como é que está casando com o comentário dele externo, muito sábio. Quem se humilhar será exaltado. Eles não querem ser humilhados. O status de excluído e Meshumed, porque a pessoa que no judaísmo, quem crê em Yeshua, é excluído da comunidade até judaica, entendeu, irmãos? Olha como é mais difícil para ele do que para nós. Para nós, quem não crê em Yeshua, praticamente que é excluído aqui. No sentido que se eu falar, eu não creio em Jesus, eu vou ser excluído da minha igreja, dos irmãos, das pessoas que eu amo e tudo. Mas eles não, se eles dizem que creem em Yeshua, não entram nas sinagogas. Talvez eles entrem em alguma das liberais, porém, mesmo assim que acontece, vão ser rechaçados. Então é a mesma coisa de você falar aqui que você crê na Torá, entendeu?
E você vai ser questionado, envergonhado, ofendido, até espancado, vai ter antissemitismo, vão te chamar de judeu de uma maneira não para te valorizar que você é enxertado em Israel, mas de uma maneira de começar a falar que você tem que se circuncidar, porque você está querendo guardar a Torá e não sei o quê, e não sei o quê, e não entende nada de Torá, nunca leu de verdade, leu de uma maneira superficial e que, sabe, completamente preconceituosa. Enfim, não vou entrar em detalhes. Essas pessoas ainda têm que ser tocadas pelo Espírito de Deus. E uma terceira razão é que eles não perceberam atentamente os benefícios, mesmo a parte da questão céu e inferno. Poucos podem imaginar as recompensas compartilhadas ao novo e verdadeiro judaísmo fiel, né, em Yeshua, ao Messias judaico, Jesus, e ao povo judeu e ao resto da humanidade. Os benefícios, né, de crer em Yeshua de verdade. É difícil para eles enxergarem a alegria de devotar o seu treinamento rabínico nesses rabinos para unificar os dois grandes ramos da história mundial, que por 2000 anos têm andado separados. Olha, e juntar o judaísmo e o cristianismo, que bênção, que maravilha. Juntar as duas casas de Israel. E o pessoal não entende, né? Mas amém, glória a Deus. Os verdadeiros entenderão, os verdadeiros adoradores. Um daqueles que agarrar essa visão e corretamente avaliar os seus custos e benefícios, um desses foi Tarso, Saulo de Tarso, chamado de Paulo, né? E escreve: Entretanto, tudo o que me serviria de vantagem considero por causa do Messias desvantagem. Olha, ele pegou esse versículo certinho. E não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação ao valor supremo de conhecer o Messias, Mashiach Yeshua, como meu Senhor. E viver, né? Reconhecer Ele como seu Senhor é viver sobre o senhorio dele, em todos os aspectos da tua vida. Por causa dele, abrir mão de todas as coisas e as considero lixo, a fim de obter o Messias. Olha, Paulo entendeu esse versículo. Glória a Deus. Ele avaliou o custo racional corretamente, ele compreendeu o teorema de Pascal um milênio e meio antes da fórmula de Pascal ser formulada. Quem conhece matemática sabe o que é o teorema de Pascal, né, irmãos? E trouxe uma conclusão apropriada. De fato, houve rabis através da história que seguiram os passos de Paulo, de Shaul Shachalia. E suas histórias são fascinantes. Por exemplo, John Durin et Good News, Special Rabbis Edition, Boas Novas, edição especial do Rabi. Paul Box, Jonathan Burg, RSA, que escreve a vida de 14 rabis do século XIX e XX que se tornaram judeus messiânicos. Também a história de Daniel Zion, o rabi-chefe da Bulgária, em Atos 4:13. Olha isso. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Depois disso, ele fala do sal, né? Não vou falar muito para não me estender. Mas que o Eterno vos abençoe e os guarde, amados irmãos. Esses áudios são longos, vou transformá-los em vídeo depois. Mas são considerações do David H. Stern e muito boas, né? Para entendermos algumas verdades. Falam de Yeshua.